Então, para a gente começar falando da tecnologia, nós temos aqui uma mesa tradicional de iluminação, tá? Que nós estamos utilizando no estúdio. Até então é um controle normal, porém a gente usa de uma forma a ter a iluminação tanto das paredes por causa do traqueamento, como para os ambientes em cena. Aqui nós vamos ter o equipamento do LED. Basicamente aqui são as controladoras que vão distribuir o sinal de vídeo para o LED. Aqui nós temos o sistema de traqueamento. E aqui vocês podem ver os pontos que o sistema está pegando da parte de traqueamento do estúdio. Então aqui seria a parte do recebimento do traqueamento. E aqui nós temos o sistema da Aximetry, que é o sistema que vai estar fazendo toda essa brincadeira de montar a distribuição para a imagem do LED e também está recebendo o traqueamento. Aqui você tem uma máquina de controle e aí nós colocamos também uma monitoração. No estúdio nós estamos usando aqui um painel de LED que ele está em L, mas tem vários formatos que você pode estar utilizando. Um formato que está sendo utilizado muito hoje em dia é em formato de U, né? Então você pode ter todo o contorno fazendo um U, ou você pode ter essa forma fazendo o L, mas isso, a configuração você monta conforme sua aplicação. O que está utilizando muito hoje em dia é o U com uma circunferência. E você também tem essa questão de estar usando o L. Outra coisa importante, algumas aplicações utilizam também o teto em LED. Então, ou você coloca uma iluminação igual a gente colocou aqui, ou você pode colocar camadas de LED para você iluminar a sua cena por cima. Então, quando você, por exemplo, colocar um sol aqui em cima na sua cena do Unreal, você vai iluminar a sua cena com a luz que você tem necessidade de estar usando. É aquela questão que eu falei, por exemplo, se tiver sol, você pode colocar um sol nessa cena de LED. Então você pode ter LED em cima e se você quiser também, você pode ter o LED na parte de baixo. Se você vê o Pássaros do Chitãozinho Chororó, que é o último clipe que eles gravaram, eles utilizaram o chão com LED também, porque a aplicação deles ali exigia que eles tivessem isso. Então, a configuração que você faz do sistema é de acordo com aquilo que você vai estar utilizando. Bom, nós estamos usando aqui uma câmera traqueada da Anycam. É o mesmo tracking que a gente usa no virtual. Então você vê que ela tem as duas lentes de captura do traqueamento, onde ela enxerga o ambiente e ela faz o traqueamento ali através dos cálculos do reconhecimento de imagem. Então é isso. Quando você faz uma gravação com XR-LED-AL, você pode usar câmera traqueada e para cortes mais fechado, você pode estar utilizando uma câmera tradicional sem o tracking, porque você vai estar apenas compondo com a imagem. É o caso aqui do LED, que eu estou com o celular e a gente está da mesma forma acompanhando a imagem. Então, por exemplo, se eu fosse fechar com uma câmera tradicional um take muito próximo desse, você não precisaria ter ela traqueada, você poderia ter exatamente essa imagem que vocês estão vendo aqui. Agora, para quê? Tem também a parte de iluminação, como eu disse, né? A gente está usando aqui em cima uma luz um pouco mais marcada que a gente está usando para o nosso casting aqui. E aí nós temos uma câmera traqueada. E como funciona o traqueamento da câmera, né? Então, por exemplo, qual que é a tecnologia? Agora vamos falar da tecnologia, né? O que eu ganho de ter essa tecnologia? Quando você faz uma imagem num LED desse, normal,
Sem ter essa tecnologia, essa imagem ela fica igual vocês estão vendo. É uma imagem que a gente fala no popular, né, chapada. É uma imagem que ela fica sem profundidade. Ela não tem um paralaxe, né, que é uma profundidade igual nós vamos ter aqui nos movimentos que nós vamos fazer. Então, não importa se eu estou aqui ou se eu estiver aqui do lado, eu não vejo, por exemplo, aquele corredor. E a imagem, ela sempre está igual, não importa o trajeto que eu faço. Agora eu vou fazer esse movimento com a câmera. Então, quer ver? Vamos acompanhar a câmera aqui, ó. Você pode ver que existe um movimento acontecendo do balcão. Então, por exemplo, se você vier para cá, eu vou até desligar a luz do estúdio para a gente poder ver esse tracamento de forma melhor. Aí. Então, por exemplo, ó, se eu chegar aqui, agora, como eu andei com a câmera, eu consigo ver o corredor. Se eu retornar com a câmera traqueada, você vai ver que vai tendo um movimento ali do balcão. Então, funciona como uma grande janela para o mundo 3D. Com isso, eu ganho profundidade. Junto com a parte do Unreal, que tem uma qualidade gráfica incrível, você vê que eu acabo ganhando assim, do aspecto artístico, muito. O diretor de fotografia, o diretor do set que vai estar gravando, ele ganha uma qualidade muito incrível. E ao mesmo tempo que eu ganho na qualidade, eu ganho também em recursos. Então, por exemplo, vamos mostrar ali a parte dos MetaHumans. Você pode ver que ali existe um ambiente todo 3D que nós construímos, e ele tem realmente pessoas caminhando, e ali são os MetaHumans que a gente usou. Daqui para frente você deve começar a ver muita coisa até então a gente fazia muito cenografia virtual, que era simplesmente a arquitetura em si, mas você não tinha vida, né? Agora você começa a ter cenas com vida. Você começa a ter cenas que tem movimento de pessoas, que você tem movimento aqui, no caso dos automóveis, e cada vez mais vão estar com realismo. Então, se você ver, se eu for com a câmera mais próxima ali, você vai acabar vendo alguns detalhes. Um deles que você vê, ó, esse piso é real que nós estamos. Então, ó, olha o reflexo do piso no chão, que incrível. Se você vê os objetos em cena, então, por exemplo, olha o que acontece aqui na água e na garrafa. Você vê que você acaba tendo toda a parte de reflexo. Você vai vendo todo acontecendo ali na cena. Então, fica muito próximo do real. Então você ganha toda a profundidade, mais a parte do retorno da luz, que você vê que retorna a luz da cena mesmo, como você está vendo aí no chão, ó. Olha que bacana esse reflexo, piso real. Então você acaba não distinguindo onde termina o piso real, onde começa o virtual. E aí você tem, junto com a tecnologia, você vai ver que, por exemplo, você tem a parte do teto, né? Então, esse teto, você vê que ele está preenchido, o LED, nós estamos preenchendo ali com uma arte que ela não existe. Então, se eu desligar aqui, o Ricardo vai desligar para a gente aqui o Extend. Então, se a gente consegue desligar aqui o Extend, você vai ver que realmente você não tem a parte do teto. Olha lá. Então você vê que aquela parte do teto, que é a parte que tem a mais em cima do LED, a gente preenche com um grafismo. E aí você tem a parte do LED preenchida com gráficos. Então você vê que você consegue ser de uma forma bem natural, você utilizar a parte do LED e preencher o restante de uma forma bem natural, com preenchimento do Extend Reality. Por isso o XR. O XR é Extend Reality, que é a extensão
da realidade. Então você faz a extensão gráfica do LED. Eu vou mostrar outra funcionalidade. Osias, por favor, se você puder fechar um pouquinho, eu vou mostrar a parte do que a gente pode usar do tracamento. A gente tem ali, quando você vê, pode fechar bastante, aquilo ali que está se fechando chama frustrum. Aí pode fazer uma pause só para a gente, olha lá. Onde a câmera olha, você tem esse quadrado que a gente chama de frustrum, que é exatamente aonde a gente precisa de mais qualidade, a gente precisa de mais resolução para a câmera. Então, se eu abro o zoom da câmera, você vai ver que aumenta meu frustrum, que é para eu ter essa qualidade. Então, vamos fechar um pouquinho e eu vou mostrar uma outra funcionalidade que a gente pode ter. Você pode tanto trabalhar dessa forma, como você pode trabalhar dessa outra forma, que é o quê? O objetivo aqui é que você esteja gravando. E aí compõe com eles na mesa, por favor, Ozzy. Aí nós vamos ter eles compondo na mesa. E a gente tem as marcas para usar esse sistema, essa gravação, numa pós-produção. Então, por exemplo, eu estou fazendo novela, eu estou fazendo cinema, eu estou fazendo uma gravação de uma chamada e eu quero ter um sinal limpo desse, caso eu queira fazer algum ajuste na pós. E eu consigo também, ao mesmo tempo, estar fazendo o recorte em tempo real e já ter uma cena pronta. Então eu consigo ter duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu consigo ter uma versão do sistema simplesmente com eles no fundo verde e eu consigo ter eles compostos ao mesmo tempo que eu estou utilizando o sistema no LED. Então é quase duas funções no único sistema. Então isso daí acaba sendo bem importante quando eu preciso ter alguma coisa reservada para pós. Então, dessa forma, eu acho que eu consegui mostrar como que é o funcionamento do XR, que é o Extend Reality, e o quanto você consegue ter de vantagens aí no sistema.